E aí, para a gente finalizar a segunda parte da aula aqui, né, no caso de rede, tá? Então, só para deixar claro aí com vocês, deixar nossas aulas de comando aqui. Então, eu vou vir aqui no meu comentário lá. Tem então, eu tinha falado do protocolo desse, né, da arquitetura TCP/IP, enfim, né? E é das camadas do TCP/IP, né, que geralmente cuida da parte de rede, internet, transporte e aplicação. E as camadas OSI, quais são, né? Eu tenho, né, então, quando eu penso assim, né? Isso aqui, ó, tá? Camada, ó, modelo TCP/IP. Camada de interface de rede, internet, transporte, aplicação. Isso aqui é do TCP/IP, correto? Aqui é o OSI. Então, isso aqui, ó, modelo OSI. Então, só para você saber. Então, eu tenho a camada de física, que cuida da parte toda da infraestrutura da rede, no caso cabo, né? No caso aí, switch, roteadores, né? Onde a parte física da rede tem seus dados, no caso, placas, né? Antenas, conectores também, tudo que corresponde a isso é a camada física, modelo um, modelo OSI. Camada de enlace, né? Camada que segura, no caso aí, cuida da comunicação física, então já vai estabelecer aí uma comunicação física e a identificação da interface de rede, né? Então, ele vai assegurar que os pacotes se movam eficientemente através da rede física, né? Mas ele está o quê? Ele está verificando ah, a identificação da interface, né, também da rede. Controla o acesso meio de detecção de erros. Então, a primeira conexão que ele faz aí, no caso, é o enlace. Então, vamos para comandos rápidos aqui, né, para também não também ficar muito tempo. Modelo parte física, né? Então, lá embaixo. Aí eu tenho lá a camada física, alguns comandos, tanto em, aqui eu estou como root, né? É TH-tool, né? T0, no caso, tem uma configuração lá mostrando lá no caso suporte das portas, né? Ele falando que é full duplex, né? E aí ele está falando também que ele tem lá uma velocidade, né, de 100 mega ali no caso, aqui ele vai falar do que ele montou, né? Todos os dispositivos que ele montou lá para mim, LS USB. Então ele está falando mais de equipamento. E aí, o que enquadra bacana nessa história aqui também, LSU, tá vendo? Tá falando lá dos IDs que ele tá, e tá, dos hubs que ele se conectou, hub no caso, né? É como conecta de uma rede para outra também, tá? Então a forma de conexão também via hub. E aí eu tenho o GetNet Adapter, que eu geralmente aqui não, né? Aí é o outro lado. Desculpa. GetNet Adapter aqui, ó, jogando para cá, significa que eu estou, na verdade, mostrando os dados para mim também da minha parte, modelo da minha parte da camada física que eu estou trabalhando, né? Ele está falando que eu estou usando a internet, para que internet, Wi-Fi, tá vendo? Aí deu uma marca lá do Ares lá dele lá. Ele tá, o estado desse Wi-Fi tá, ele levantou no caso, up, né? Tem uma VPN desabilitada, mas ele tá me falando aqui quando eu estou dando GetNet Adapter, tudo que eu tenho ali, tanto, né, no caso de a nível de placa, internet e tal, e também configurações básicas ali para mim. Então, para na camada física nisso, também não errar de camadas aí, tá? Agora, enlace, e a camada 2 ela vai cuidar justamente da comunicação física e da identificação da rede. Cada interface contém um endereço físico que é usado nessa camada. Então, principalmente, ela vai cuidar dos endereços das interfaces para mim.
arpear, né? Quando eu tô no Ubuntu, ó. Deixa eu sair daqui. ARP é o comando, né, de mapeamento e, no caso, ele é bem forte, bem, vários modelos de ARP aí que mostra. Aí ele veio falando lá do ET0, né, que eu tô conectado, como se fosse terminal ET0, IP aqui para mim. E aqui eu já falo. Deixa eu colocar essa informação aqui. Bom, aí eu venho para cá e falo assim, ó, quero mais dados sobre minha máquina, config, aí ele já dá um trato melhor, né? E ele falou lá para mim, config geralmente eu vou mostrar meu IP, né? Então, tá lá, ó, um caso aqui, tem um broadcast, um caso que ele consegue disparar para todo mundo da rede, né? Tudo em enlace, né? If config, baixa enlace, ok? Camada 2, camada que a gente faz para cuidar da comunicação física, da identificação das interfaces da rede aí para mim. Aí eu tenho aqui, ó, bom, meu loopback 127.0.1, meu IP6, né? Então eu tenho IPv4, vocês já sabem disso, no caso, e o meu IP6, no caso. Então, ó, IP6 na minha máquina, meu IP, né? Então, meu IP tá aqui, ó, inet, tá? 172, 26, 75, 232, fico ainda pensando mesmo se é esse mesmo, IPv4. Então, tem o modelo do IPv4, repara lá, são a cadeia lá de sequência de 4 e outra sequência de 8 no caso, tá? E esse aqui é um monstro. Esse comando fala tudo da minha máquina, né? LSHW, monstro mesmo. Ele é gigantesco, tá? Então ele vem LSW, HW, tá? Ele falou lá do network, internet interface, tá vendo? Name é T0. Ele veio falando lá, eu falei, como é que ele é grande pra caramba? Bom, paz de memória, foi muita informação. Não cai esses comandos na prova, estou falando das camadas em si, tá? Mas a quantidade de comandos que o LSHW dá, eu estou como um root no Windows absurdamente gigante, né? E aí já estou brincando aqui, indo para o próximo etapa aqui, os comandos do PowerShell, né? Falou get, net, adapter RSS. Ele veio falando lá das interfaces, descrição da interface. Eu estou usando o WSL, que é o Hyper Virtual, aquele do Docker, tá? É, enfim, ele está dando as tabelas indiretas. E ele vem aqui também falando da vizinhança, né? Quem tem conexão 3 aí, tá ligado? Ele não achou ninguém com o número 3, né? Então, neighborhood, né? No caso aqui, ele vai falar da vizinhança, né? As conexões que ele tem lá, que ele faz, né? Né? Então ele tem essas conexões todas aqui que ele falou, né? Eu tô na camadinha lance, e aí tô brincando com ele, dando uma descrição aqui, vendo o que é, fim de GTONet, porta 10, porta 22, porta 1, porta 17, a gente vai abrindo porta ali. Bom, como tinha aqui, eu mostrei lá para ele. Então ele falou lá do index lá,
fim das conexões, né, o estado dele, e está ativando o armazenamento dos dados lá dele, no caso lá, né? Então essa é a camada de enlace, camada que eu estou me interligando a outra, no caso aí, camada. Então eu ponho essa camada, no caso eu vou cuidar da comunicação física, né? Das identificações da interface. Eu tenho vários comandos aí que eu posso utilizar, como eu estava mostrando aqui. If config, estava lá, né? A gente já executou. O LSHW, enfim, gigante, IPA, não é aqui, né? IPA é um boot. Ele vem falando lá, loopback 000, net 27, 127.0.8, no caso, net 6, 1 a 128, até 0, tá? Inet 127, Inet, aí tem o IP lá, no caso dele, tá? Então tá IPA, tá? Então IP link também, ele pode me mostrar lá os dados. E ele vem falando da minha configuração em si, das minhas interfaces que eu tenho. Tá? BTables aqui também, ó, bacana. E ele vem falando das pontes que eu tenho, né, no caso, de entrada, se está aceitando, tá redirecionando, tá vendo? Tá filtrando. BT-L são as pontes que está mostrando para mim lá. Tá? Então, camada de enlace, camada de conexão, né? E agora vamos para a camada de rede, que é a camada realmente que vai fazer a garantia que o pacote chega corretamente ao seu destino. Então, a ideia dele é que vai fazer uma conexão aqui, vai fazer com que o pacote chegue, né? Então, fazer um ping -i10, então camada de rede, no ping aqui, ó, seja aqui no PowerShell ou no outro, eu vou falar. Aí ele vem aqui, ó, ping -i10, estou passando realmente de a ideia para ele, estou passando de 10 pacotes lá para mim, né? Aí ele enviado os quadros, recebido o quarto, perdido nenhum, né? Então, fazer uma conexão com ele. Vou dar um getnet TCP connect, aí aqui no PowerShell, para ver como é que tá a conexão de todos eles, né? Eu tô agora assim, dos meus protocolos. Aí o que está falando 000, eu tenho 000 porque eu tenho um antivírus, né? E alguns deles rodam essa porta aí, tá? E aí tá falando lá que as conexões estão estabilizadas, alguns estão esperando, no caso aí, né? Então tudo que ele está falando dos pacotes, protocolo de garantia de pacotes, tá? E sobre roteador também, informações sobre roteador, root show, é a camada física, desculpa, camada rede. 27, 26, 640, tá vendo? Um Root Show e PDD Show, né? Bom, aí eu tô dando netstart, -rn, netstart, -rn, aí tá falando lá, né, na minha, zero minha própria rede, quer dizer, local aqui, gateway, quer dizer, gateway vai permitir que uma rede diferente fale com outra rede diferente, né? Então eles falam entre redes, no caso, auxilia aí, no caso, o roteador para conexão, né? Então, o gateway é um dispositivo que irá conectar duas redes diferentes. Um serve como tradutor ou intermediário entre os dois, tá?
tradução de protocolo, encaminhamento de pacotes, né? O gateway também pode encaminhar pacotes entre redes, né? Então, conversão de dados. Então, é importante você entenda aí que o gateway também faz essa. E quanto que o roteador, roteamento, né, está focado melhor em encaminhar os pacotes entre diferentes subredes em uma mesma rede, ou diferente. O gateway tem uma função mais ampla, atuando como ponto de interconexão entre duas redes. Então ele vai interconectar entre duas redes, tá? Redes diferentes. E o muito agora tem equipamentos, no caso, que é roteador barra gateway, né? Então, só para você entender aí. Então, estamos na camada de rede lá, né? Então, que vai se preocupar geralmente com o transporte dos dados aí, com o roteamento, né? Como eles trabalham lá, responsável pela garantia de entrega. Aí eu dei lá um ping, no caso, da sorte que vai traçar a rota de tudo que está fazendo. Que ele traça, aqui é traça root ou traça certo. Depende do lugar que eu tô, né? Traça certo, google.com. Aqui é traça certo, né? Então ele vai fazendo todo o caminho até chegar o Google lá para mim, tá? Então, show. Então, indo para a próxima camada, camada de transporte. Então, a camada de transporte cuida da conexão do serviço remoto, podendo ter garantia de entrega ou não. Não. Então, a gente está falando de TCP ou DP, né? A camada de transporte ela vai cuidar das conexões de serviço remoto, podendo ter garantia de entrega, né? Então, o nível que segmenta os dados em pacotes de tamanho aceitável é responsável pela integridade dos segmentos dos pacotes, né? Também. Tá? Então, só para a gente poder ir lá, camada de transporte, NetStat Tools, né? Que ele vai dar uma. É mais aí protocolo TCP, né? Onde ele atua. E aí tudo ele dá uma informação bem detalhada também. Tudo que eu vou usar aqui, né? Ele está escutando, os portas estão escutando, TCP, TCP/IP, TCP/6, desculpa. SS2, TCP/dump e né, Telnet. Aqui como é que eu estou estabelecendo a conexão com o Telnet lá com o Google lá, eu vou lá e posso pelo PowerShell, GET, NET, TCP Connection, ver como é que tá mostrando essa conexão para mim aí, todos os dados. Ou GET, NET, transporte filtro, tentando filtrar esse transporte aí para mim. Protocolo ali TCP, né? Local host, no caso, local port 0, porte de final 65.000 lá, no caso. Todas as portas que a gente pode trabalhar, né? E aí esse é a camada que realmente vai disparar os dados, né? Que vai fazer o envio, né? Então cuida da conexão do serviço remoto, então pode ser tanto TCP que vai, no caso, passando por todo o protocolo de roteamento, né? Endereçamento de gates e tal, até chegar ao seu destino. E agora eu estou indo para a camada de sessão, onde ele abre uma conexão lá, uma sessão, sempre uma memória, né? E alguns exemplos dessa memória que ele vai abrir, no caso aqui, do aplicativo lá, que estamos falando na etapa quinta, no caso lá, ó, screen, apertei Enter, pede Enter, eu estou abrindo uma sessão aqui, ó. Eu vou trabalhar nessa sessão remota, sei lá o que eu estou fazendo aqui, né? E aí eu saio, exit, ó. Quando eu saí, voltei lá, a sessão que eu estava utilizando, a sessão anterior, screen, ele pediu para apertar Enter, eu vou dar Sul, ó. Aqui estou como usuário, tá vendo? Quando eu voltar, ó, virei root de novo. Então eu abri uma sessão para trabalhar em um terminal screen, né? Ou Tmux também, que abre também esse terminal aí. No caso aí, quando eu boto exit, ele volta, né? O Telnet é modelo, não é que ele é a camada de sessão, mas quando eu abro um Telnet na porta 23, ele me pede o login, né? Estou na minha máquina local, Telnet 127.0.0.1, onde eu vou botar minha
minha senha ali, no caso, 270. E eu tô botando lá minha senha, né? Então, deu Telnet lá. Aí ele já me conectou lá no Telnet, né? Bem-vindo e tal. Só que eu tô aqui, né? Então posso. É como se eu estivesse entrando na máquina de outra pessoa, né? Digitei o login e senha. E quando eu quiser sair, eu fecho sessão, né? Então a ideia aqui do usar o Telnet é só para você verificar que está abrindo a sessão lá para mim. De novo, isso aí voltou, né? Então tem a camada que vai, no caso, se preocupar com as conexões TCP e UDP, né? Então, TCP dump, T0, né? Então, que é a camada de transporte, e quem abre a sessão que é, né? Aí tá falando lá que tá escutando, tá vendo? TNS e tal, e tá capturando todos os dados que eu vou precisar lá dele, no caso, né? Do meu roteamento lá que eu tô fazendo. A camada de rede, no caso, seria 3, né? Que ela vai cuidar, né? Responsável pela garantia, né? Do caso que o pacote chegue corretamente ao destino, né? Estamos falando de roteamento. Então, temos lá a camada de, por exemplo, camada de rede, no caso lá, a embalagem do IP, né, que é o encapsulamento do IP. É posta em volta do pacote de nível de rede, o internet de cabeçalho inclui endereço, e origem e destino. Então, essa é a camada também de rede. E outros dados necessários para roteamento correto e remontando o destino lá para mim, né? E camada de enlace, no caso, a gente está falando no livro de ligação dos dados, onde se enquadra os pacotes, por exemplo, né? PPP, PPPP, ponte, protocolo, né? Protocolo ponto a ponto, MAC, o endereço MAC da sua placa de rede, né? E quando a gente cai na primeira camada, que é física, na internet, né? No caso lá, cabos, essas coisas todas. Show? E agora estou indo para a apresentação. Apresentação é penúltima camada. Geralmente aqui na camada de apresentação, criptografia, né? Por exemplo, vou colocar aqui um arquivo. Deixa eu vir como é isso aqui, só para você ver. CD desenvolvimento. LS-L. Aí estou aqui, né? Aí vou lá criar um arquivo. É, ou eu venho, digito isso aqui, gravo ali. Vou botar aqui um arquivo novo. Ou eu posso criar um arquivo também para mim, com nano, né? Então, por exemplo, Edson Belém. Vou gravar lá, tá? Ponto. Prof. Edson Belém. Só para poder criptografar para tu ver, né? Gmail. É a camada de apresentação, né? Estamos na sexta camada. Ela simplesmente vai fornecer uma interface padrão, no caso, né? E para você se ajustar a esse padrão que está sendo oferecido para a gente aqui, no caso, né? Então, essa é a camada de apresentação. Eu vou ter dois dados. Aqui eu posso falar de criptografia, compressão de dados, ou seja, zipar. E aí, com isso aqui, então eu estou salvando lá dentro do diretório que eu criei, desenvolvimento, né? Aí vem C, vou gravar lá no usuário, C, user, desci para subir aqui, ó. Usuário, no caso Edson, desenvolvimento. Eu vou gravar aqui também, aula hoje, ponto TXT, quer dizer, essa
acabei de gravar lá no diretório. Aqui, ó. ls-l, desenvolvimento. Deixa eu ver onde é que eu tô aqui, PWD. E eu tô em outro diretório aqui. Aqui eu não tô no Linux, não. É porque aqui eu tô gravando em outro lugar. Vou fazer com o Nano aqui, botar só rapidinho aqui. Porque o meu Ubuntu ele vai me gravar dentro do Windows, aí é outro diretório que ele criou. Nano, eu vou aqui desenvolver texto.txt. E aí quando eu vou digitar aqui edson@gmail.com, Luciana, pronto, vou criptografar isso aqui, luciana@gmail.com, aí vou sair, né? Então, Ctrl+O, Ctrl Enter, Ctrl Y, no caso aqui, Enter, Ctrl X, né? É isso aí, cache, deixa eu ver aqui, ls-l, deixa eu só mover aqui, ó, mover texto, senão fica feio, ponto txt, para texto, ponto txt, tira arrancando fora aí. Aí movi lá, tirei ls-l, e eu vou criptografar agora, né? Então, já deixo os comandos ali para facilitar a nossa vida. Aqui vai ser texto, txt, tá? Então ele vai passar esse OpenSSL ali para mim, ó, e vai criptografar o arquivo. Criptografia, ele pede a senha. Ele criptografou, nem, deixa eu tentar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá. Foi lá e criptografou, show. E aí eu venho lá e mostro ls-ls aqui, ó. ls-l, o meu arquivo criptografado ficou aqui, ó, cat encrypt. Olha lá como é que ele ficou. Salta já. Né? Ele tá criptografado lá para mim, com certeza, né, no caso, criptografou direitinho. Ou também eu posso fazer isso aqui, ó, em cima do meu arquivo, usar o GPG-C Cipher algoritmo de padrão 250 aqui, 256. Quando eu boto texto, TXT lá, ó, que foi o arquivo que eu criei, o meu texto está lá ainda, né? Ele criptografou e criou um arquivo novo. Mas o meu texto está ali, sem nada. Cache, texto, ele está desprotegido, naturalmente, né? Se eu fizer isso agora nele, ele vai botar a extensão final nele GPG. Já era, agora quem lia, não lê mais. O que ele fez, no caso? Texto, TXT. Ah, faltou o sudo aqui. Sudo, mesmo criptografar, 2, a minha senha. A frase que eu vou usar, 2. E foi, já deixou claro que foi tudo certo. Aí agora vamos ver se realmente está lá, criptografada, né? Brincadeira lá. Clear, ls-la. Como é que é o arquivo aqui, ó? Texto, tá? Tá lá, cache, texto, txt, mas já tem um outro padrão dele já criptografado lá. TXT, e tem o texto criptografado, cache, texto, ponto, txt, ponto, gpg.
tentar. Ah, tá. Eu escrevi teste aqui, ó. Tá faltando um aqui, ó. Criptografia. Tá? Certinho aí, que as duas criptografias que nós usamos. Essa OpenCSL lá, tem que ter um arquivo. Aí eu crio o arquivo com nano, né? Nano texto.txt. E aí a gente está falando aqui camada, camada da apresentação que cuida dessa parte que criptografia, compreensão, né? Compressão, quer dizer, zipar. E agora vamos para a última camada, que é a camada aí, no caso da aplicação, que é HTTP, HTTPS. Agora tranquilo. A última camada, realmente sim, a camada final, no caso de. Ah, por exemplo, vou buscar os dados do site, né? Vou baixar os dados do site wget Google. Ele vai lá e buscou lá os dados do Google lá e verificou se está tudo certo a conexão, está batendo 200, né? Ele até trouxe, quando do wget ele traz o arquivo, né? O index na HTML veio para cá, ó. Esse arquivo index não é meu não, né? Então esse arquivo é do próprio do Google, né? Index.html lá, ó. Tá. Mostrou lá para mim. Eu posso também tentar entrar nesse site dele, ele vai me dar um chute, né? Se eu botar assim, invoque aí de cara, ele vai invocar comigo. Enfim, aí eu tenho lá o dig que mostra a parte lá do meus servidores de domínio, no caso. Aí ele vem falando lá da cabeçalha que ele tem, né? Google 127, lá o endereço dele, as mensagens. E aí tá mostrando o DNS resolvido lá para mim, né? Opa, aqui não. Aí ele deu IP, tipo, TTL, resposta lá. Então, aqui é o momento que eu vou navegar. É, eu só ia lembrar aqui que eu não, qual foi o comando que eu vou ter aqui. History. History lista todo o meu histórico, né, de comandos que eu tenho, né? Ou se eu não me lembro, eu entro como root, eu estava como root, se eu não me engano. Tô pegando o histórico ali, history. Esse aqui, ó, XDG Open. Esse comando aqui, ele vai abrir o site para mim, né, no caso. Poder, no caso, Edson. Edson. XDG Open Google.com. Vai, cara. Ele tá querendo abrir o arquivo, não tá. Vou botar aqui, ó, Firefox, sei lá, né? Google.com. Ah, não tem. Snap, Chrome. Vai ter que abrir. Chrome, Google. Tô só navegando, né? Porta 80, Chrome. Sudo. Deixa eu botar esse Firefox aqui.
Snap, install. Não gosto de Firefox, não, mas Firefox. E vamos voltar para a prova, agora batendo as questões finais. Só para você falar pra gente falar das sete, que agora é navegação, HTTP, HTTPS, Telnet, DNS, aí eu tenho também FTP, né? Tudo isso. Então, e aí voltando para as questões da prova, vamos lá com a gente, falando que a parte de encapsulamento do protocolo TCP/IP e o DP também é uma das missões desse protocolo, né? Um usuário pode imprimir a impressora que está na mesma rede? Sim, mas pode, né? Mas geralmente quem fala entre diferentes redes é o gateway, né? Só para deixar claro. Mas o tráfego do usuário não pode acessar a internet. Qual é a possível causa? Aí já viu, o tráfego não pode acessar, ou seja, ele está com um problema lá para acessar, então o problema dele pode estar no endereço lá do gateway lá, com certeza lá, né? Pode estar ausente, está incorreto, tá? E aí depois, eu tenho lá, o DP e TCP pode ser protocolo de quê, né? São protocolos voltados para que camada? A gente sempre fica falando muito de camada, né? São voltados para a camada de transporte, frisa, tá? Geralmente os dispositivos de uma rede, né, são identificados como endereços de IP únicos para poder permitir a comunicação entre eles, tá? Então, o que que marca, né? Os IPs geralmente são únicos, né? Camada modulosa, né? Temos física, enlace, rede, transporte, seção, apresentação e aplicação. Rede é um grupo de computadores interconectados que podem compartilhar recursos e trocar informações, né? E geralmente aí, protocolo é um conjunto de regras para se desenvolver e definir nossa rede. E é por aqui que nós ficamos aqui, tá? É, só para saber que a camada final é essa aqui, do HTTP também. Eu tava botando lá pelo próprio link lá, dá para você fazer também, navegar por lá, então posso navegar por aqui também, google.com, que é a camada HTTPS, HTTP no caso, tá? E aí, enfim, né? Eu vou entrar em qual site que eu quiser aí no caso. Essa também representa, eu estava pela a parte lá do DOS, mas aí eu estou fazendo agora pela parte do Windows, o modo dele aí, visual, né? Então eu uso tanto um Ubuntu de um lado, tá? E a parte aqui desse PowerShell do outro. Eu não vou entrar muito comando, claro que não, mas a ideia é que você preste atenção, somente agora na parte final. E se escutar isso aqui, mais o outro, dificilmente não vai conseguir tirar um 10 aí, tá? Valeu, galera. Até mais. Fica com Deus.